Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávio Geral TV na área. Oscar tem acerto verbal com o clube rubro-negro e se aproxima de vestir o manto sagrado. Muitos desdenhavam, como era o caso do Mauro César, que falou do jornalista italiano, falou que qualquer ruído que vem da Itália todo mundo acredita, porque o Oscar nunca negociou com o time do Flamengo. E agora que ele já tem um acordo com o Flamengo, ele ficou numa saia justa em relação ao outro jornalista. Houve até uma troca de farpas. Em relação ao Varela, vamos falar para vocês as características do jogador e também até quando vai esse contrato, toda a situação ali que envolveu essa vinda do lateral direito uruguaio. Em relação ao Pedro, 4 clubes monitoram o nosso jogador, isso é uma coisa super normal diante do momento que ele está vivendo, e tudo sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo que tem a melhor média de público no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Essas e outras vocês encontram agora na Flávio Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou trazer agora 2 curtinhas aqui. Uma é sobre Oscar, a outra é sobre uma treta que ficou ali entre o Fabrício Romano, que é um jornalista italiano, e o Mauro César. Pegou muito mal essa situação para o Mauro César. Vamos lá começar pelo Oscar. Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo já tem um acordo verbal com o meio-campo, que joga lá na China, e o clube chinês enrola um pouquinho na liberação dele, mas o Oscar já tem esse acordo verbal com o time do Flamengo. Então o acordo verbal é o quê? Salário, tempo de contrato, mais ou menos, são essas situações, esses detalhes. Eles acertaram com o Marcos Braz, né, o agente do jogador acertou com o Marcos Braz quando eles estiveram aqui no Brasil. E aí agora o Bertolucci foi autorizado pelo time chinês a negociar com o time do Flamengo, então ele é mais um elo de conexão para poder liberar o jogador até o final do ano. Não é até muito tempo que a gente vai ficar com o Oscar, né? O time chinês pretende liberar, mas só até o final do ano. E ainda está enrolando um pouco em relação a essa situação. Mas o importante o Flamengo tem, que é a autorização do jogador para poder vir para o time do Flamengo e o ok do jogador. E muitas pessoas acharam que era fantasia essa situação do Oscar. Um deles foi o Mauro César. O Mauro César falou que na época lá, né, até tuitou, na época que o Fabrício Romano falou que o Oscar estava negociando com o Flamengo, ele tuitou lá que qualquer ruído, qualquer palavra que venha da Itália, todo mundo aqui já acredita que o Oscar nunca negociou com o time do Flamengo. E ele e o Fabrício Romano tinham trazido essa notícia dia 15 de julho. E agora a notícia pipocando em tudo quanto é lugar, que existe esse acerto verbal com o time do Flamengo. Aí o Fabrício Romano foi lá e deu uma alfinetada no Mauro César e pediu para o Mauro César pedir desculpa. Só que ele mesmo tuitou, se eu não me engano, que sabe que o Mauro César não vai pedir desculpa, né? Então é isso, galera. Existe essa tretinha aí que o Mauro César não acreditou na informação que veio do jornalista italiano e agora ele mesmo está noticiando a situação ali envolvendo Flamengo e Oscar. E agora a gente só precisa mesmo desse convencimento aí para o clube chinês liberar o jogador para vir aqui para o time brasileiro. Em relação à situação do salário, com certeza ele reduziu em muito o seu salário porque ele ganha 10 milhões de reais por mês lá na China. Aqui ele deve ganhar em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio para poder vir para o time do Flamengo até o final do ano. Vai ser importante sim para os campeonatos que o Flamengo está disputando. E nação rubro-negra, Flamengo fez mais uma contratação para essa temporada. Se trata do lateral direito Guilhermo Varela. Ele é jogador do Dinamo, era jogador do Dinamo de Moscou, mas ele acionou aquela cláusula da FIFA e ficou liberado até o final do seu contrato, porque o contrato dele termina dia 30/6/2023. Então, qual vai ser o esquema em relação ao Guilherme Varela? Ele vai ficar no Flamengo por 1 ano, né, nesse empréstimo, e depois o Flamengo vai assinar mais 2 temporadas com ele. Então, vão ser aí em torno de 2 anos e meio a 3 anos de contrato. Quem é Guilherme Varela? Ele é um lateral direito com passagens na seleção de base do Uruguai e também na seleção principal do Uruguai. Ele é cria do Peñarol. Ele é conhecido por ter uma técnica bastante refinada. Um jogador, além de ter uma técnica refinada, é bastante forte fisicamente.
Ele antigamente, no começo da carreira, ele tinha um pequeno defeito ali em relação à parte defensiva, mas essa situação já se resolveu, então ele é um jogador completo, um lateral direito completo, onde ele dá apoio, mas também sabe defender. E ele acabou voltando para a seleção do Uruguai depois de ficar um tempo fora e tem possibilidades grandes de ir para essa Copa do Mundo desse ano. Vamos ver como é que ele vai atuar aqui no time do Flamengo. A verdade é a seguinte, lá em Moscou ele era titular absoluto, um dos principais nomes do Dínamo de Moscou. É isso, galera. Ele vai chegar aí para poder reforçar a nossa lateral direita, onde a gente já tem o Mateuzinho e também temos o Rodinei. Fiquei feliz com essa contratação. O Flamengo já contratou o Everton Cebolinha, já contratou o Arturo Vidal, que para mim era um sonho ver ele jogar no time do Flamengo, e agora está contratando um lateral direito, como a gente já tinha falado, né? Que o Flamengo ia contratar um atacante, um volante e um lateral direito. E o Flamengo mira a contratação de mais um volante, que é o Wallace, e também do Oscar. Então vamos ver até onde que o Flamengo vai nessa janela de transferência, que para mim está sendo uma das melhores janelas de transferência que o Flamengo já fez. Vamos ver se em campo, porque no papel está muito bom, mas vamos ver se em campo esses jogadores contratados vão render o que a nação rubro-negra espera e merece deles. E nação rubro-negra, o bicho vai pegar hoje à noite no estádio do Maracanã. Todos os ingressos já estão vendidos para essa decisão, né, da Copa do Brasil. Estamos na quarta de final e vamos enfrentar o Atlético Paranaense. Primeiro jogo aqui no Maracanã e segundo jogo lá fora na Arena da Baixada. Vão ser dois jogos difíceis, com certeza o Atlético Paranaense vai vir todo retrancado, mas a gente tem conseguido contra times que jogam retrancados, hoje em dia com o Dorival Júnior, furar essa retranca e conseguir marcar os tentos que a gente precisa. Então a gente precisa de muita humildade e entrar com a faca nos dentes para a gente conseguir fazer um placar positivo, para a gente poder jogar a segunda partida com um pouco mais de tranquilidade. Jogo às 9h30 da noite e o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. No gol, Santos, lateral direito, Rodinei e lateral esquerdo, Felipe Luiz. Na zaga do Flamengo, teremos Davi Luiz junto com o Léo Pereira. Na parte de volante, Thiago Maia junto com o João Gomes. E aí, meu irmão, na frente, aquele quarteto fantástico. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Gabigol e Pedro. É muito bom, cara, poder falar isso nas escalações do Flamengo. Dá vontade de ficar repetindo para sempre, porque é bem legal, né? Um sonho da torcida ver o Pedro e o Gabigol jogando juntos em todas as partidas, não só de vez em quando. E hoje em dia esse sonho tem se realizado e a gente tem colhido os frutos de ter investido tão caro no Gabigol e também no Pedro, porque eles estão formando uma boa dupla de ataque. Eu acredito que esse jogo o Flamengo vai vencer por 2-0. Coloco o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo também. Bom jogo a todos e partir para cima deles. Não tem essa de, tá muito retrancado, tá muito retrancado. A gente usa a nossa arma que a gente tem usado geralmente, que é gol de cabeça. Chega na linha de fundo, cruza e alguém raspa a bola ali de cabeça e consegue marcar os gols. Graças a Deus tem tudo dado certo para o time do Flamengo. Espero que hoje a gente continue nesse viés de alta que a gente está conseguindo seguir. E nação rubro-negra, falando agora sobre Pedro, nosso atacante, que vem acabando com o futebol brasileiro depois que ele voltou a ser titular pelo time rubro-negro. Agora ele faz aquela dupla maneira ali com o Gabigol que agora está virando o Gabi Garçom. Em relação ao Pedro, segundo o jornalista Ekren Kinor, 4 clubes monitoram a situação do nosso centroavante. São eles o Fulham, também o Crystal Palace, o Napoli e também a Lazio. Então 4 clubes monitoram, cobiçam nosso atacante, uma coisa super normal, pelo que ele vem desempenhando dentro de campo. A gente fica muito feliz de poder ver o Pedro indo bem, cara. Um jogador que abriu mão de muita coisa para estar aqui no time do Flamengo, engoliu com certeza muito sapo, principalmente no último técnico do Flamengo, o técnico Paulo Souza, que mal colocava ele para jogar e ele também não estava merecendo ser titular na época do Paulo Souza. Quando ele entrava, ele não conseguia dar conta do recado, mas também é muito pela organização do time, né? A gente via com o Paulo Souza ali um time muito desorganizado, jogadores descomprometidos ou realmente era uma desorganização tão grande que afetava o elenco dentro de campo. Com a chegada do Dorival Júnior, ele corrigiu essas mazelas que a gente tinha dentro do gramado e agora o Flamengo está desempenhando um papel muito bom e o Pedro está ali tendo o benefício, né, de poder ter essa organização toda no clube rubro-negro. E diante disso ele vem fazendo gol à torta e à direita, uma média altíssima. Tá? Depois da chegada do Dorival, se eu não me engano, é um gol, até mais de um gol
de média pelo time rubro-negro. É isso, galera. Clubes monitoram, é justo esse monitoramento, é justo chegar a algum tipo de proposta, mas se eu fosse o presidente do Flamengo, não venderia ele por menos da multa dele, que é de em torno de 100 milhões de euros. Tem 100 milhões de euros para pagar? Leva. Eu encaminho ele até o aeroporto. Pedro, vamos no aeroporto. Já chamei o Uber. Agora, se não entrar em torno de 100 milhões de euros, que é o valor da multa, eu não venderia o Pedro. Vamos aguardar para ver se chega uma proposta oficial ou se vai ficar para a janela aí do final do ano essas propostas. A verdade é a seguinte, o futebol que ele está jogando desperta a cobiça de vários clubes europeus. E nação rubro-negra, falando agora sobre média de público. Eu já tinha trazido no outro vídeo que o Flamengo foi o time aí que vendeu todas as entradas para visitante. E isso é espetacular. Agora saiu a média aí de arrecadação por jogo e também saiu a média de público. Flamengo, lógico, é o primeiro disparado em média de público. Flamengo bota, em média, no estádio, mais de 50 mil torcedores. E isso aí deixa a imprensa paulista com o cotovelo doendo pra caramba. E aí, em segundo lugar, vem o Corinthians com 37 mil por jogo. Em terceiro lugar, vem o Palmeiras com 34 mil por jogo. E aí, se eu não me engano, vem o São Paulo com 30 mil e depois o Ceará. Eu acho que São Paulo 33, 32 e o Ceará com 30 mil de média. Tá? Em relação à arrecadação, o Flamengo não é o primeiro colocado em relação à arrecadação. E eu vou te explicar o porquê. O bilhete médio do Flamengo é mais barato. E para mim isso é bom. Porque bota pessoas que não teriam condições de pagar um ingresso mais caro dentro do Maracanã, como a gente vinha exigindo há muito tempo no começo da gestão do Landim, de abaixar esses valores de ingresso, porque o Flamengo não é só elite, o Flamengo é povão, o Flamengo é classe média e o Flamengo é elite também, a classe ali mais rica. Em relação à arrecadação, a média do Corinthians em arrecadação por partida é de em torno de 2 milhões e 600 e do Flamengo é em torno de 2 milhões e 500. Também não é uma distância tão grande assim. Então é isso, galera. A gente vê aí que o Flamengo lidera sempre, né, quando a gente fala de nação rubro-negra. O Flamengo sempre dá um banho, dá um show nos adversários e dessa vez não foi diferente. Em relação à arrecadação, a gente fica ali em torno de 100 mil ou até às vezes menos de diferença por partida em relação ao Corinthians. Chega no final das contas, não dá uma diferença tão grande. Se eu não me engano, a diferença no final das contas, juntando todas as partidas, deu em torno de 200 mil reais de diferença. Então, é uma situação ali que ajuda os torcedores mais humildes a poderem ir para o jogo e a arrecadação está praticamente a mesma do Corinthians, que é o time que mais arrecadou nesse campeonato, mesmo com uma média de público menor, porque o ticket médio do ingresso fica bem mais alto para os corintianos. Parabéns, nação rubro-negra, por mais um show. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e